O rei élfico que governou o reino da floresta ao norte, acima de Treva-mata, na Terceira Era. Ajudou na Batalha dos Cinco Exércitos e defendeu seu reinado contra Sauron durante a Guerra do Anel. Vamos ver hoje um pouco sobre o pai de Legolas, Thranduil. Roda a vinheta. Thranduil era um elfo do clã dos Sindar e era o único filho de Orofer, rei do Reino da Floresta. Ele provavelmente nasceu durante a Primeira Era e viveu em Doriath em algum momento antes do Segundo Fratricídio. No início da Segunda Era, alguns elfos Sindar deixaram Lindon e viajaram para o leste da Terra-média, antes da construção de Barad-dûr, que ocorreu no ano 1000 da Segunda Era. E Orofer finalmente fundou o reino élfico da Grande Floresta Verde, no norte da floresta que posteriormente viria a se chamar Treva-mata, devido Sauron ter feito por um tempo no sul sua fortaleza chamada Dol Guldur, e assim iniciou-se uma era de escuridão sobre essa área. Thranduil é registrado pela primeira vez nesse evento, quando ele e seu pai, Orofer, chegaram com apenas um punhado de Sindar na Grande Floresta no ano de 750 da Segunda Era. Estes elfos, que também ficaram conhecidos como os Elfos Silvestres, lutaram com os elfos dos demais clãs na Guerra da Última Aliança, em 3434 da Segunda Era. Este povo era vigoroso e valente, porém mal equipados e independentes, e assim não quiseram submeter-se ao comando de Gil-galad. Thranduil seguiu seu pai nesta guerra, e na Batalha de Dagorlad, Orofer foi morto no primeiro ataque a Mordor, correndo à frente de seus guerreiros mais valentes antes de que Gil-galad desse o sinal para o avanço. Infelizmente, durante a guerra, 2/3 de seu povo morreram. Após o cerco de Barad-dûr, em 3441 da Segunda Era, quando Sauron foi derrotado, Thranduil liderou o restante de seu povo para o norte da Terra-média, de volta ao Reino da Floresta, onde foi coroado rei. O reino de Thranduil ficava ao norte de Treva-mata, mas essa floresta nem sempre teve esse nome. Antes era apenas a Grande Floresta. Mas foi a partir do retorno de Sauron como necromante, por volta de 1050 da Terceira Era, que ela passou a se chamar Treva-mata, ou Mirkwood, conforme o termo em inglês. Sauron se estabeleceu no sul da floresta e assumiu a fortaleza élfica abandonada de Amon Lênc e a transformou em Dol Guldur. Sob sua influência maligna, a Floresta Verde escureceu. Ela se tornou cada vez mais perigosa, sendo infestada por orques e criaturas malignas como as grandes aranhas, conforme podemos ver na adaptação de O Hobbit para o cinema. O povo de Thranduil então reduziu em número e recuou para o norte da floresta, onde se estabeleceram perto do rio da floresta. Thranduil teve seus salões escavados no subsolo, formado em parte em memória, conforme se conta, do poderoso, mas há muito tempo perdido, reino de Menegroth de Doriath. No nordeste de Treva-mata, então, eles permaneceram atrás de grandes portões de pedra. E na época dos eventos de O Senhor dos Anéis, o título de Thranduil era Rei dos Elfos da Floresta das Trevas do Norte. A maior participação de Thranduil nas histórias contadas por Tolkien se dá no conto de O Hobbit, conforme veremos a seguir. Quando Thorin II, o Escudo de Carvalho, e sua companhia entraram no norte de Treva-mata em 2941 da Terceira Era, Thranduil e alguns de seu povo estavam reunidos em um banquete quando foram perturbados pela companhia de Thorin, pois os anões não conheciam a corte de Thranduil. Na ocasião, os anões já estavam andando por dias em Treva-mata e estavam famintos, pois suas provisões haviam acabado. Foi quando eles avistaram os elfos em um banquete e assim decidiram ir até eles mendigar algumas migalhas de comida. Diferentes membros do grupo tentaram entrar na clareira onde o banquete estava sendo realizado, mas a cada vez que tentavam, uma escuridão caía sobre eles e o interruptor caía em um sono profundo. Dessa maneira, Thorin foi separado da companhia e capturado por Thranduil. Ele não forneceu nenhuma informação quando interrogado do porquê de estarem vagando pela floresta,
e Thranduil, por sua vez, o enviou para a masmorra, não muito gentilmente, pois eles não amavam os anões e pensavam que ele era um inimigo. Logo após a batalha com as aranhas, o resto do grupo também foi capturado e levado a Thranduil. Quando o grupo não cooperou com o questionamento do rei élfico, ele os acusou de vagar em seu reino sem permissão, interromper seu banquete e causar problemas com as aranhas. Eles foram enviados para a masmorra também, em celas separadas e sem saber que Thorin foi capturado. Eles escaparam, no entanto, com a ajuda do hobbit, Bilbo Bolseiro. Bilbo havia escapado da captura dos elfos de Thranduil através do uso de seu anel mágico. Após a fuga dos anões, Thranduil recebeu a notícia do que havia acontecido dos elfos da floresta, que retornaram pelo rio. Assim, o rei élfico ficou ciente da busca dos anões. E ao saber disso, ele afirmou: "Muito bem, veremos. Nenhum tesouro atravessará a Treva-mata sem que eu seja consultado sobre o assunto." Ele acreditava que os anões não eram capazes de matar o dragão Smaug e assim recuperarem o tesouro de Erebor. No entanto, ele logo ouviu de seus próprios mensageiros, incluindo os pássaros, que Smaug havia sido derrubado e a cidade do lago tinha sido destruída. Thranduil estava ciente de que Smaug tinha um enorme tesouro. Acreditando que os anões estavam mortos e desejando uma parte do tesouro, ele partiu em direção à Montanha Solitária com uma companhia de elfos. No caminho, eles encontraram mensageiros de Bard, que buscavam ajuda para a sua cidade destruída. Thranduil deu ajuda a esses homens, pois os homens do lago eram amigos dos elfos da floresta, e deixou artesãos élficos para ajudar no trabalho e na construção de cabanas para fortalecê-los contra o inverno que se aproximava. Juntos, Thranduil e Bard lideraram suas forças em direção à Montanha Solitária e ficaram surpresos quando descobriram que os anões não apenas sobreviveram aos ataques de Smaug, mas também tomaram posse da montanha e seus tesouros. O rei sob a montanha havia retornado. Após a morte do dragão Smaug, Thranduil apoiou a reivindicação de Bard, o arqueiro, de uma parte do tesouro que os anões recuperaram da Montanha Solitária, já que Bard era descendente de Lord Girion de Dale, e o tesouro daquela cidade havia sido levado por Smaug para a Montanha Solitária. Como Thorin se recusou a dar qualquer parte do tesouro e a cidade do lago estava sob ameaça armada, Thranduil e Bard cercaram a montanha. Depois de alguns dias, uma hoste anã liderada por Dain, segundo Ironfoot, chegou para apoiar Thorin. Mas 2 noites antes de sua chegada, Bilbo apareceu diante de Thranduil e Bard, trazendo a Pedra Arken, uma grande joia que Thorin valorizava acima de tudo, a fim de torná-lo aberto a negociações novamente. Thranduil ficou impressionado com Bilbo e insistiu para que ele permanecesse com eles, a fim de evitar a ira de Thorin, que com certeza se enfureceria ao saber que o Hobbit havia dado a pedra a Bard e ao rei élfico. Mas Bilbo decidiu voltar para seus amigos anões. Na manhã seguinte, Bard e Thranduil entraram em negociações com Thorin irritado, que concordou em pagar uma 14ª parte do tesouro em troca da pedra. Thranduil estava relutante em iniciar uma guerra pelo ouro, mas quando as forças de Dain chegaram no dia seguinte, antes das negociações pela Arkenstone, os anões começaram a atacar. Naquele momento, os orques das Montanhas Nevoentas e das Montanhas Cinzentas, sob o comando de Bolg, não Azog, aproveitaram a oportunidade para marchar e lutar também pelo tesouro. Depois de brigarem entre si sob o conselho de Gandalf, os 3 comandantes concordaram que os Goblins eram os inimigos a serem combatidos ali, afinal de contas. Assim começou a Batalha dos 5 Exércitos. De um lado estavam os Goblins e os Lobos Selvagens, e do outro estavam elfos, homens e anões. O exército de Thranduil estava posicionado no lado sul da montanha, e eles foram os primeiros a atacar. Muitos elfos e aliados foram mortos e as coisas não estavam indo nada bem quando as águias e Beorn, o troca-peles, chegaram ao campo de batalha. A chegada deles mudou o rumo do conflito e a batalha foi vencida afinal pelo povo da Terra-média.
Thorin, infelizmente, foi gravemente ferido no conflito e morreu logo após a batalha. Thranduil colocou a espada Orcrist na tumba de Thorin, espada essa que brilhava quando os inimigos se aproximavam. Os vencedores dividiram o tesouro, com Bard dando a Thranduil as esmeraldas de Girion. Bilbo, Gandalf e Beorn voltaram com o rei élfico até seu reino, mas não ficaram na floresta, mesmo quando Thranduil pediu. Quando Bilbo e Gandalf se despediram de Thranduil, Bilbo deu-lhe um colar de prata e pérolas. Foi nesta ocasião que Thranduil deu ao hobbit o título de amigo dos elfos. Após esses eventos, nós ouvimos falar de Thranduil novamente em O Senhor dos Anéis. Em 21 de março do ano 3018 da Terceira Era, Aragorn e Gandalf entregaram Gollum como prisioneiro a Thranduil, mas em junho daquele mesmo ano ele escapou. Foi aí que Thranduil enviou seu filho Legolas a Valfenda para informar Elrond, e durante o conselho, Legolas foi selecionado como um dos 9 membros da Sociedade do Anel. Outro membro da companhia era o anão Gimli, filho de Glóin da companhia de Thorin, que anos antes já havia sido preso por Thranduil. Porém, essa amizade improvável entre elfo e anão futuramente ajudou a reconciliar o povo de Thranduil e os anões. Durante os eventos da Guerra do Anel, em 15 de março de 3019, o exército de Sauron em Dol Guldur atacou Treva-mata. Houve uma longa batalha sob as árvores e a floresta foi incendiada, mas no final, Thranduil saiu vitorioso. E após a destruição de Sauron, as forças do Senhor e da Senhora dos Galadrim, Celeborn e Galadriel, atacaram Dol Guldur e derrubaram suas muralhas, finalmente limpando a floresta de todo o seu mal. Em 6 de abril do mesmo ano, o dia do Ano Novo dos Elfos, o rei élfico se encontrou com Celeborn no meio de Treva-mata e a renomeou como Eren Lasgalen, a Floresta das Folhas Verdes. Com a floresta limpa e as forças de Sauron destruídas, a floresta foi dividida. Celeborn tomou toda a mata meridional abaixo dos estreitos e chamou-a de Lórien Oriental. Thranduil tomou por seu reino toda a região setentrional até as montanhas que se erguem na floresta. Toda a parte central da floresta foi concedida aos Beornins e aos Homens da Floresta. A partilha de Eren Lasgalen é a última referência a Thranduil nas histórias da Terra-média. Não é dito que ele se juntou a seu filho Legolas na colonização de Ithilien ou na partida pelo mar. Presumivelmente, ele continuou a governar o restabelecido Reino da Floresta na Quarta Era, mas nada disso é sabido com certeza. Ele finalmente, em alguma data desconhecida, navegou para o oeste. Em relação à personalidade de Thranduil, ele era um elfo que vivia em sintonia com a natureza, usando uma coroa de flores da floresta. Ele amava a floresta, embora fosse escura e perigosa em muitas partes, e gostava de caçar e festejar entre as árvores com seu povo. Ele desconfiava de estranhos em sua maior parte, embora tivesse negócios com os homens da Cidade do Lago. Ele estava principalmente despreocupado com assuntos do mundo, além da Floresta das Trevas, a menos que um inimigo comum fosse compartilhado ou para o comércio com seus parentes no sul, ou homens em terras distantes. Ele tinha um carinho especial por gemas brancas e queria adquirir mais. Se o rei elfo tinha uma fraqueza, era por tesouros, especialmente por prata e gemas brancas. E embora seu tesouro fosse grande, ele estava ansioso por mais, já que ainda não tinha um tesouro tão grande quanto outros senhores élficos de outrora. Apesar dessa fraqueza, ele era sábio e não iria à guerra sem necessidade, arriscando a vida de seu povo por tesouros. Isso foi evidenciado quando o rei élfico disse: "Muito tempo vou demorar, antes de começar esta guerra por ouro. Vamos esperar ainda por algo que trará reconciliação." Este foi um resumo sobre a vida do pai de Legolas, Thranduil, The Elven King. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e, se gostou, deixe seu like para fortalecê-lo. Agradeço aqui o apoio dos membros do canal e desejo as boas-vindas aos novos membros. Não esquece de conferir esses vídeos que estão aparecendo para você aqui na lateral. Um beijo!